em argumentar dentro da escatologia bíblica, que é o texto de Mateus, capítulo 24, mas a gente queria trazer aqui à tona alguns pormenores, embora os nossos ouvintes, quando eu falo que foi um pouco exagerado, porque eles poderiam falar aqui melhor do que eu, mas a nossa participação para estarmos entrosados nesse assunto escatológico, que até está muito à tona nos dias atuais que estamos vivendo, nós vamos deixar, assim, a nossa participação, mais uma vez, aqui, tirando o raciocínio do texto de Mateus, capítulo de número 24. Vamos ver se a gente se estende com alguns pormenores até o arrebatamento da igreja, porque eu acho que, possivelmente, nós gostaríamos de falar da Apocalipse capítulo 12, da mulher e o dragão, do período pré-tribulacional, mas eu acho por bem que seria também outra parte reservada de um tempo somente para isso. Mas para falar do período pré-tribulacional, da pré-tribulação, eu acho importante falarmos um pouco sobre o arrebatamento da igreja, né? Então, só para tomarmos como base, Mateus 24, quando diz: "E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vejo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: "Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" E Jesus respondendo disse: "Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Para ganharmos tempo aqui, como o texto é conhecido de todos, aqui vem uma série de sinais. Vamos passar para o versículo 12: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." 13: "Mas aquele que perseverar até o fim será salvo." 14: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim." Aquilo que nós entendemos no texto, a partir do verso 15, que se refere praticamente aos acontecimentos, na verdade, que se darão no período tribulacional, na grande tribulação, nós vamos deixar para, talvez, para argumentarmos, explorarmos muito, a partir do verso 15, depois de outra oportunidade, se Deus assim nos conceder. Mas, voltando ao texto, nós vamos passar rápido, porque é um texto bastante conhecido, mas algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, que o contexto nos informa, dá para percebermos no contexto do capítulo 24 de Mateus, ou seja, o capítulo de número 23, que Jesus está censurando, está contradizendo, está condenando os escribas e fariseus, aqueles chefes da lei. Em resumo, o que estava fazendo os chefes da lei? Estavam praticamente usando a lei, a própria lei, para condenar as pessoas, para matar até mesmo santos homens de Deus. Eles estavam usando a própria lei para o condenar e para matar, né? Por sinal, não é difícil de acreditar nisto, porque nós observamos o próprio Jesus foi vítima desta interpolação, ou seja, desse desvio de lei, essa distorção na lei. Foi assim que o fizeram para condenar Jesus em nome da lei. Então, ele já era uma prática deles, e Jesus, sabendo tudo isso, né, e que ele seria a próxima vítima, Jesus condena estas práticas, essas atitudes dos chefes da lei na sua época. E em seguida, depois que ele fala sobre
esta condenação sobre eles, é o momento que Jesus se aproxima dos seus discípulos e justamente quando os discípulos mostram para Jesus ali o templo. Verso 3 diz que estavam assentados no Monte das Oliveiras, justamente no lugar onde Jesus orou, no Getsemane, onde ele esteve preso, onde ele ascendeu aos céus, e onde a Bíblia diz, escatologicamente falando, onde ele retornará, segundo Zacarias, capítulo 14, e virá e porá os pés no Monte das Oliveiras. Justamente lá, no Monte das Oliveiras, em que os discípulos aproveitam esta particularidade com Cristo e faz a sua interrogação. Nós observamos que a interrogação dos discípulos a Cristo é aquilo que nós chamamos de uma interrogação, uma pergunta tríplice, 3 em 1, é? 3 em 1, porque quando eles mostram o templo a Cristo, que a glória dos judeus até os dias de hoje, como eles estão ainda prevendo, trabalhando, maquinando para que esse templo seja erguido, conforme a profecia escatológica do Antigo Testamento, do livro de Daniel, capítulo de número 9, a partir do verso 24, Daniel informa que esse templo realmente estará um dia reerguido, onde o anticristo se assentará, querendo ser Deus e obrigando a adoração para ele próprio. Então, os judeus, como sempre, em toda a história, desde a época que foi inaugurado o Templo de Salomão, como nós sabemos que o templo se tornou uma das maiores glórias do povo judeu. E é nesta alegria, nesta dimensão, que os discípulos interrogam a Cristo, ou seja, depois que eles se vangloriam da estrutura do templo. É aquela questão, Jesus entra falando de um reino que eles não conhecem, não tinham conhecimento, Jesus vem falando das coisas dos céus, coisas grandes. Então parece que os discípulos também, para não ficarem para trás, isso é um pensamento que eu faço, eles vão e apresentam também algo deles, pertencente a eles. Eles podiam ter aquela sensação de alegria, aquela vanglória, mas ficaram alarmados com a resposta de Cristo, quando eles apresentam o templo, que é agora dos judeus, e Jesus não vê tudo isto. Em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Certamente isso espantou aos discípulos. Por que espantou? Algumas razões. Dentre elas, nós observamos no livro de Esdras, nós vamos observar lá no capítulo 6, livro de Esdras, no capítulo 6, e o versículo de número, me parece que 10 e 11, vamos conferir aqui, Esdras capítulo 6, e o versículo de número 10 e 11. Para que ofereça o sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus e ore pela via do rei e de seus filhos. Isso é a finalidade, uma das finalidades do templo. No versículo 11, também por mim que se decreta todo homem que mudar este decreto, o madeiro se arrancará da sua casa. Ou seja, o madeiro se arrancará da sua casa, e levantando e pendurando nele, e da sua casa se fará, por isso, um monturo. Essas duas que Deus faz habitar ali o seu nome, e derrube todos os reis e povos, estender a sua mão para mudar e para destruir essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Um decreto do rei Dario,
que ninguém pudesse danificar a casa de Deus, aquela que foi reconstruída nos tempos de Esdras e Neemias, o grande administrador Neemias. Então, observamos aqui no verso 10 e 11, ou seja, principalmente o 11, o decreto do rei, para que não se tirasse nenhuma viga, nenhuma madeira, não se danificasse o templo. A gente entende que qualquer condenação, qualquer murmuração, qualquer noção ou palavra contra o templo, para o judeu seria um pecado, um pecado. Então, quando a gente vai para Mateus 24, que os discípulos alegremente se vangloriando da estrutura do templo, que agora, como já falamos, do povo judeu, e que Jesus profere uma palavra dizendo que aquele templo iria futuramente, escatologicamente falando, ele iria ser derribado, não ficaria pedra sobre pedra. Então, os discípulos certamente ficaram alarmados com a resposta de Cristo, sabendo que havia um decreto que não se podia arrancar nada, ou quem arrancasse seria maldito, né? Em outras palavras. E Jesus proferiu já avisando que isto iria acontecer. Pastor André, eu abro um parênteses para falar algo aqui dentro desse assunto, porém não é algo meu, não é algo ainda bem alicerçado, fundamentado, mas como todos os estudiosos da Bíblia que vieram aqui e que estão estudando, que escrevem, que dão aula, que ministram, sempre lançam mão da história, da geografia, da arqueologia, enfim, todos os recursos possíveis para um melhor entendimento. E aqui eu observei um pensamento de um escritor que ele diz o seguinte: Jesus proferiu algo destruidor para o templo, que era a glória do povo judeu. Lá, Dario já tinha feito o decreto que não se arrancasse, não se danificasse. Então, não é que Jesus estava danificando, mas Jesus estava falando, avisando que o templo seria danificado. Eu acho que eles, na verdade, ficaram um pouco assim chocados, ainda bem que foi particular, a gente observa no texto a particularidade, discípulos particulares fizeram a interrogação a Cristo, né? E esse escritor, no seu pensamento, ele diz que Jesus, por falar aquelas palavras, foi tirado uma viga, uma madeira da casa dele, e por isso que quando Jesus está na cruz, ele falou para João: João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Se referindo a Maria, como sabemos. Então, na verdade, é um pensamento de um certo escritor que acha que eles, por proferir aquela palavra de destruição que ia acontecer com Jerusalém, ele foi identificado a sua casa conforme o decreto do rei Dario. Mas é um pensamento, uma conjectura que ele faz, isso não podemos afirmar. Portanto, voltando para Mateus capítulo 24, prossegue o acontecimento na pergunta tríplice dos discípulos. Porque quando Jesus disse que não ficará pedra sobre que não seja derribada, contrariando o decreto do Dario, mesmo torcendo ele, firmando o decreto do documento, isso não poderia acontecer, mas aconteceu. A pergunta tríplice que eles fazem após a resposta de Jesus é: dize-nos quando serão estas coisas? Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Segunda. E a terceira, e do fim do mundo. Quando serão essas coisas? Primeira. Que sinal haverá da tua vinda? Segunda. E do fim do mundo. Ora, Jesus traz uma lista de acontecimentos que nós entendemos, catologicamente falando, que seja, na verdade, os sinais do fim dos tempos. Quando ele profere as palavras falando sobre guerra, sobre terremoto, enfim,
citou uma série de coisas que lá no versículo mais à frente ele chama de princípio de dores, né? Ele denota isso como princípio de dores, e o versículo 6 diz, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. São princípios de dores, são sinais. Sinais que a gente observa que acontecem dia após dia. É bom observarmos que esses sinais eles passaram a acontecer até com frequência desde a época 50 depois de Cristo, 70. Muitos sinais já começaram a se desencadear na história da humanidade. E até hoje a gente observa que quanto mais vai se aproximando a vinda de Cristo, mas esses sinais eles vão também de fato aumentando gradativamente, eles vão aumentando conforme Jesus já havia dito. Como diz o certo escritor, a história da humanidade está grávida por causa do pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, e diz que a terra geme com dores. E o próprio Jesus disse que é como se com dores de parto, preste a dar a luz. E não nós observamos também que estas coisas que os discípulos perguntaram para Jesus, dizem quando serão estas coisas, que se refere, na verdade, propriamente dito, à queda do templo, que a maioria dos estudiosos apontam para o ano 70, com o general Tito, quando invade Jerusalém. Inclusive, eu concordo também plenamente que depois de 3 décadas, já estava acontecendo essa profecia escatológica de Cristo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Até porque o texto diz, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, não se salvaria nenhuma carne. E aí onde os estudiosos também, a maioria, concordam que esses dias foram abreviados para dar continuidade nos 7 anos, na 70ª semana de Daniel, que seria a última semana das 70 semanas proferidas no capítulo 9 do livro de Daniel. Então, eles apontam mais que esses dias foram abreviados, que será eles dado andamento nos dias da grande tribulação. Quando serão estas coisas? Até porque quando se diz que essas coisas que eles se referiam pedra sobre pedra, a queda do templo, eles queriam saber quando é que iria acontecer. E a resposta de Cristo foi essa, porque muitos virão em meu nome dizendo sou Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, haverá nação contra nação. Então, dá para observarmos que os discípulos estavam querendo saber quando será a queda do templo. É a primeira parte dessa pergunta tríplice que eles falam. Quando serão estas coisas? Eles querem saber quando é que vai acontecer a queda do templo. E Jesus responde, consequentemente, que haveria falsos cristos, nação contra nação, guerras e mais guerra. Haveria isto como sinal também da queda do templo de Jerusalém. Eu observo que a gente quase não faz essa observância dentro desse texto, dessa pergunta tríplice dos discípulos. Estão querendo saber quando será a queda. E Jesus está falando quando será a queda. Quando será a queda do templo de Jerusalém? Será quando começar a aparecer falsos cristos. Quando começar a aparecer guerras e rumores de guerra, nação contra nação. Também é sinal da queda do templo de Jerusalém. Aí alguém possa perguntar, mas pastor, se isto aí também são sinais prevendo ou apontando para a queda do templo de Jerusalém, então por que
aconteceu isso, historiadores falam, estudiosos da Bíblia falam, o Mel dos Teólogos falam que isto já aconteceu no ano 70, 3 décadas depois de Cristo, ou 3 a 4 décadas, melhor dizendo, depois de Cristo. Por quê? Isto pode as pessoas começarem a interrogar, porque quando nós lemos Mateus 24, que lemos os sinais, nós costumamos usá-los, todos esses sinais, para a vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja, que não está errado. É correto? Está correto. Usarmos todos esses sinais para o arrebatamento, são sinais que antecedem a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, sim. Mas é bom lembrar que isso não interfere, isso não se contradiz como resposta para a primeira parte da indagação do discípulo. Queria saber quando seria a queda do templo. Porque depois de Cristo foi o que mais aconteceu. Ou seja, falsos cristos, nação contra nação e guerras, no plural. Ora, começou a desencadear, toda a vida existiram, mas depois de Cristo é que a gente observa uma velocidade crescente. Assim que Cristo surgiu, ou seja, que ele ascendeu aos céus, nós observamos os fatos históricos e tudo mais, que houve todas estas coisas. E, por fim, o general Tito, como prova de guerra, que invade Jerusalém, faz a total destruição no templo de Jerusalém. Os sinais seguem porque vai agora complementar a segunda etapa da pergunta tríplice, que é o sinal que haverá da tua vinda. Então, todos estes sinais, em resumo, em outras palavras, todos esses sinais que Jesus cita aqui, eles servem como sinais da queda do templo, como sinais também para a vinda de Cristo. Porque depois de Cristo, esses sinais começaram a acontecer com frequência e até hoje acontece. Por isso, não podemos descartar essa hipótese, essa ideia, essa interpretação. São sinais que desencadeiam, que mostram, que provam a vinda de Cristo, que ele fala para estarmos apercebidos. Agora, interessante, outra coisa interessante é quem é que está fazendo a pergunta? Os discípulos, os seguidores de Cristo. Por isso que quando Jesus disse, não passará esta geração antes que todas estas coisas aconteçam. Então, essa palavra de Cristo, quando fala não passará esta geração, no meu ponto de vista, ele se refere primeiramente à geração daquela época. A geração daquela época. Aquela época dos discípulos. Dentro dessa interpretação. Não passará esta geração antes que essas coisas aconteçam. E esse guerra, falsos cristos, começaram já naquela época, como já falamos frequentemente. Então, quando os sinais da vinda de Cristo estão como se fosse num pacote só, num emblema só, em uma companhia só, falando-se também para sinal da queda do templo de Jerusalém, como também da volta dele do arrebatamento da igreja. Aí é que nós vamos argumentar muito, devido a ser bem costumeiro esses sinais, nome por nome aqui, que Jesus chama de princípio de Deus, no versículo 9, quando também no versículo de número 13, que é bem chamativo, que nos dá um pouco de quebra-cabeça, assim, nos leva para estudar, memorizar mais, é quando se diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala de fim, a palavra fim aparece no verso 13 e aparece no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as gentes. E então virá o fim. Aquele que perseverar até o fim. E então virá o fim. Então, como
maior parte dos estudiosos também concordamos que este fim não se refere ao arrebatamento da igreja, mas também àqueles que vão perseverar até o fim, depois da grande tribulação, até porque nós observamos que vai haver a desistência, o desvio, ele ainda aparece no período, no final do milênio. Ainda aparece desvio de pessoas, desistência, pessoas que não vão até o fim, porque a Bíblia diz que no final do milênio, conforme Apocalipse, Satanás ainda será solto e enganará muitos. Então, se vai enganar, vai haver desvio, vai haver afastamento da fé. Né? Então, daí para frente é que virá o fim. Até porque quando voltamos, só estou sintetizando, porque é outro assunto, a parte, dentro da escatologia, mas quando voltamos no período tribulacional, da grande tribulação, nós entendemos e acreditamos com a maior parte dos estudiosos da Bíblia sobre o Evangelho eterno, o Evangelho que será pregado durante o período da grande tribulação, não mais pela igreja, mas sim agora por um anjo, né? Então, certamente está dizendo que não chegou o fim também. É só prova que o fim só se dará mesmo ante ao juízo final, porque ali acaba todas as dispensações. Como nós somos dispensacionalistas, então acreditamos e interpretamos dessa forma. É lá que, depois do milênio, que acaba todas as dispensações. Então, em outras palavras, eu quero dizer que enquanto houver dispensações, haverá-se caminho, um traçado, se executando para o fim. Depois da última dispensação, que a Bíblia nos relata, é que aí sim, para nós chega o fim, porque a Bíblia não fala mais de outra dispensação dentro da história da humanidade. Por isso entendemos que o Evangelho será pregado, o Evangelho do reino, e a palavra reino é bem colocado aqui, bem colocado mesmo, adequado para esse nosso raciocínio, o Evangelho do reino, porque Jesus, quando esteve aqui, pregou o reino dos céus, e o Evangelho pregará, o anjo pregará o Evangelho do reino também, na período da grande tribulação, e o milênio é o reino em si ainda, de uma forma terrena, será executado de uma forma também bem real, este reino. Então, por isso que entendemos o reino será pregado, o evangelho do reino, e depois disso virá o fim, depois que for pregado a todas as gente. Depois que todos ficarem cientes do propósito, do plano de Deus, é porque no período da grande tribulação acreditamos que muitas pessoas ainda sem conhecimento, né? Errando, pecando, sem conhecimento de fato, disso, daquilo, senão não precisaria Deus mandar também um anjo para pegar o evangelho para aqueles no milênio também, aonde o conhecimento do Senhor se espalhará, conforme o profeta que mais profetiza, eu acho, sobre o reino milenial de Cristo, o conhecimento encherá a terra, então, para que todos venham conhecimento do Rei, do Deus Todo-Poderoso. Então, depois dessas dispensações, depois desse acontecimento, que para mim é que chega, na verdade, o fim. Agora, pastor André, outra coisa interessante também, nessa pergunta tríplice, que quando nos aqui sobre o fim. É outra coisa também que a gente passa um pouco desapercebido quando exploramos o texto de Mateus 24, é quanto à questão do fim. Há muitas pessoas pregando sinais do fim. Sinais do fim. Os discípulos perguntaram: nos diz quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? Então, Jesus não fala sobre o fim, sinais do fim do mundo.
Ele fala de sinais que nós entendemos que já segue ali para a queda do templo e prossegue, os sinais aumentam na sua continuidade como sinais da vinda de Cristo, né? Da tua vinda e do fim do mundo. E entendemos que esses sinais da vinda de Cristo seriam os mesmos para se entender a chegada do fim do mundo. Até porque o fim do mundo é como o arrebatamento da igreja, ninguém sabe quando se dará. Eu penso assim devido também nós, pelos sinais, sinais é como se fosse o relógio, que vem mostrando a hora, nos advertindo para a vinda de Cristo, mas eu fico pensando assim, estamos com os sinais aí. Segundo os sinais, Jesus volta a qualquer momento. Mas, se houver, como houve uma pandemia, mais de 100 mil mortes só no Brasil, no mundo, não sei quantos, né, milhões, mas a gente observa, havendo uma catástrofe, uma coisa como essa, semelhante a essa, 2004, nós estamos sujeitos, sim. As pessoas que vão morrendo, ou a população da Terra, por exemplo, se ela diminuir bastante, depois ela pode prosseguir. Ela pode prosseguir. E esses sinais, eles desaparecem um pouco, e depois, lá na frente, ninguém sabe por quantos anos, é que eles podem aparecer novamente. É um pensamento meu. É um pensamento meu. Uma particularidade minha. Então, em outras palavras, segundo os sinais da vida de Cristo, agora Jesus está às portas. Mas pode haver mudanças no mundo que a gente não sabe. Eles podem vir logo e ele pode também. O que é que eu estou falando? Não estou pregando uma teologia, uma doutrina que Jesus vai demorar. Mas isso compromete ao cristão, no seu raciocínio, no seu conhecimento? Não, não compromete. Por quê? Porque, na verdade, veja bem, pastor André, quanto ao arrebatamento da igreja, o que a Bíblia nos exorta é estarmos preparados. Seja hoje, seja amanhã, seja o ano que vem, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 20 anos ou 50 anos. A dizer, estáis apercebidos. Já como não se trata de data, ninguém pode dizer que pode ser daqui a um ano, 10 anos, 20. Do jeito que eu posso dizer que seja amanhã, pode ser daqui a 10 anos. O que Jesus nos recomenda é que nós estejamos apercebidos, preparados. Aí sim, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos escatológicos, sempre a advertência para a igreja é para que nós estejamos preparados, seja hoje, seja o ano que vem, ou seja daqui a 10 a 20 anos. Nosso dever, nossa missão, nosso papel é nos prepararmos para estarmos prontos. Como diz, vireis a hora em que não penseis. É estarmos prontos. Então, não tem nenhum vínculo com a questão de data. Sabe por quê também, pastor André? Porque, veja bem, se a interpretação correta não for esta, nós vamos entrar em contradição, ou seja, nós vamos cair no grupo de crentes que só se preparam por causa dos sinais. O que quer dizer? Não está havendo guerra esse ano, também eu relaxo, me preparo, porque é a guerra que vai me motivar. E não está havendo um sinal forte ou catastrófico, então quer dizer que eu também vou ficar mais tranquilo. Então, nós não somos, eu não vejo a igreja na sua preparação, se preparando para o arrebatamento, motivada tão somente por sinais. E é por isso que nós observamos muitos crentes assustados, perplexos, e aí vem algumas até deles afetados com algumas doenças psicossomáticas. Porque eles estão de olho nos sinais, de uma forma assombrosa, assustadora, como sinais de terror. Não. Quando eu lembro da carta de Paulo a Timóteo, Paulo faz questão de claramente dizer para Timóteo que Jesus veio e que ele é galardoador, é daqueles que, ou seja, em outras palavras, ele diz que ele vai vir trazer o galardão para todos aqueles que amam a sua vinda. Então, eu acho que a igreja deve estar preparada para o arrebatamento
de uma forma ou dentro de uma dimensão de amor, de querer, de desejo, de aptidão, e não motivada pelos sinais. Se formos motivados só pelos sinais, ficaremos em uma preparação parcial, temporária, esporádica. Agora, se nos prepararmos por amor, porque sentimos a necessidade, porque sentimos o desejo de morar com Deus, ela independe de qualquer tipo de sinal. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo assim: o que aconteça a guerra, o que não aconteça, ou o que for, mas eu amo, eu estou desejoso a estar com Deus, a subir no arrebatamento, eu estou me preparando. Esse deve ser o papel do crente que quer morar eternamente nos céus com Jesus. Dessa forma, e não atrelado simplesmente a sinais. Sinais é uma advertência. Sinais já está dizendo o nome sinais. Para que serve sinais? Então, a nossa preparação deve ser algo mais concreto no nosso interior, pertinente ao amor de Deus, amor à sua obra, amor aos céus. E eu acho que é por isso que alguns cantores sacros, poetas, fizeram alguns hinos da harpa cristã, como diz o hino: eu desejo estar, o habitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. Então não é levado por um desejo e não por um fato assombroso, espetacular ou coisa semelhante a esta, né? Muitos hinos, como o hino 187 da harpa cristã, mais perto quero estar de ti, ainda que seja dor, e outros mais que não vêm a nossa mente, e sabemos que a gente costuma cantar dentro da harpa cristã, que eles foram bem inspirados por Deus, os homens que até já partiram, mas que deixaram esse legado para a nossa edificação espiritual, em que aspiram o nosso desejo de estarmos com Cristo, de sermos arrebatados naquele dia. E não simplesmente por causa dos sinais. A gente viu isto no ano 2000. Falaram que era o ano, o sinal o ano 2000 seria numa conta, numa matemática, levantaram uma estatística que esse ano 2000 aconteceria uma catástrofe, não sei o quê, isso aí um sinal, não sei o quê. Então, as igrejas superlotaram no Brasil todo. Até porque eu estou vendo nessa questão da pandemia que até os sinais não estão fazendo nem tanto efeito, pelo menos aqui na cidade de Botirama, aqui na região, oeste da Bahia, não estou vendo fazer tanto efeito mais os sinais. Em plena pandemia, o povo não está nem aí, nem vai chegando. Era para as igrejas estar cheias, para muitos crentes estarem mais avivados, conforme os seus decretos, quando dão liberdade para voltar ao culto. Ao contrário, muitas igrejas perdendo membros. O amor de muitos esfriando por causa da pandemia. Então, os sinais, me parece que para muitos, uma multidão não de pouca gente, ele se torna impreciso, ou seja, ele se torna contrário, inimigo deles. Enquanto isto, mesmo em pandemia ou não, os que amam a vida de Cristo, conforme fala Timóteo, eles continuam desejando estar com Deus. E assim por diante. Então, esses sinais da vinda de Cristo, que serve também para o fim do mundo, pois não sabemos também quando se dará o fim do mundo. Bom, eu olho aqui para o tempo, pastor André. Eu procuro sempre mastigar, botar. Os alunos meus, quando estão na sala de aula, às vezes tem que ter paciência comigo, e que eu gosto muito de traçar. Na sala de aula é com quadro, escreva, apago novamente, isso. Para a gente, é aquela minha preocupação de estar sendo claro com o nosso raciocínio. Tem muita coisa boa aí nesse texto e que precisamos aprender a adaptar. Eu gosto, sou amante das escrituras, mas me maravilho com aquilo que a gente já vai vendo no desfecho do texto escatológico. Bom, aí eu vou tirar esse espaço de tempo que tenho agora só para falar alguma coisa do arrebatamento, que eles falam sinais da tua vinda e do fim do mundo. O fim do mundo a gente deixa para depois, mas da tua vinda, que se refere da segunda etapa, também segundo a maioria dos estudiosos, nós acreditamos,
na segunda etapa da segunda vinda de Cristo, que os teólogos dão-se o nome de parousia, chegada rápida, visita, onde é o arrebatamento que os críticos chamam de arrebatamento secreto, né? Enquanto nessa segunda vida, ou seja, nessa primeira etapa, melhor dizendo, perdão, da segunda vinda, que é a parousia, a chegada rápida, arrebatamento, a partir do verso 13, 16, por aí vai, nós observamos também a palavra de Paulo. Eu queria só, que o tempo também para nós está chegando, eu queria só me pautar nessa parte, quanto ao arrebatamento, na palavra de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala em suas palavras aos crentes em Corinto, no capítulo 15, quando ele fala sobre o arrebatamento, dizendo, no momento, num abrir e fechar de olhos. Lá por volta do versículo de número 51. Eis o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Aí, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão corruptíveis e nós seremos transformados. No momento, a palavra no momento se entende no grego, no átomos, que seria a palavra no original átomo, uma matéria, como nós sabemos, na física, em que se diz aí, me parece que a física já descobre outro aparelho, me esqueci o nome agora, outra matéria, parte da matéria que se torna mais mínimo, muito mais pequeno do que o átomo. Mas vamos pelo que foi escrito no átomo. Na época, Paulo diz, no átomo será o arrebatamento da igreja. Aí eu falo sobre a velocidade. Incorporar aqui o assunto, a primeira etapa, a parousia da vinda de Cristo, o átomo será com essa velocidade. Então, a física ainda dizia até por tempos atrás que o átomo é a menor parte da matéria, né? Partícula da matéria. E se diz um certo físico que se uma criança nascer hoje e ela não fizer nada, só com as suas duas mãos ajuntando o átomo, quando ela tiver com 60 anos de idade, ela juntou o átomo do tamanho da cabeça de um alfinete. E aí vem uma indagação também da nossa parte, por quê? Por que o arrebatamento tem que ser veloz? Por que o arrebatamento tem que ser nessa velocidade extrema? Aí eu faço um tratamento embasado em alguns textos da Bíblia que até hoje me contenta. Se a Paulo coloca uma velocidade extrema aqui para o arrebatamento da igreja, certamente tem uma causa, tem uma finalidade. Ou seja, essa causa tem uma finalidade. A causa da velocidade tem sim um objetivo, uma finalidade. Deus não faz nada sem uma finalidade. E eu creio no meu pensamento que esta velocidade será tão incrível como, embora alguns estudiosos cheguem a entrar no assunto e a falar que é 7 milésimos de um segundo e tal, mas eu acho que não tem como decifrar. Não tem como decifrar. A velocidade do arrebatamento da igreja, ela é incalculável, humanamente falando. Não temos como calcular. Para mim não existe centésimo, milésimo, não existe. Não tem como. Computador humano falha, tudo falha. Eu falo isso devido a alguns textos bíblicos, pastor André. Por exemplo, devido a essa velocidade, é algo que está no tempo de Deus e não no nosso. E não está no tempo de Deus e não no nosso. Não no tempo no Cronos, como é conhecido hoje chamado, mas no tempo de Deus, no Kairos. Então, veja bem, eu me baseio muito no que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 11.
Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, ele ascende ao céu. O doutor Lucas diz o quê? Quando ele está subindo, uma nuvem veio e o cobriu, o ocultou. Lucas quer dizer que a nuvem o ocultou, o cobriu. Certamente chegou o tempo que os discípulos estão olhando para cima, para aquela nuvem, e já não vê mais Jesus, porque a nuvem cobre. Quando eu observo isto, aí eu fico pegando aqui um adendo da ciência que chega a dizer que aí para cima, na nossa linguagem, existe mais de 200 milhões de galáxias. A ciência chega a dizer que a distância de uma galáxia para outra é agora uma questão científica, né? Por isso não podemos apresentar um texto bíblico, mas só a noção, pegamos como adendo. Eles dizem que a distância de uma galáxia para outra, da primeira para a segunda, é de aproximadamente de 20 milhões de quilômetros. Agora imagine, mais de 200 milhões de galáxias, sendo que a distância de uma para outra dá mais de 20 milhões de quilômetros. Eu fico pensando nisto, embora é um parecer científico, mas o salmista diz que Deus se encurva para ver os que habitam na terra. Quando Jeremias quer fazer uma hipérbole, ou seja, ele quer, ou seja, Deus, através de Jeremias, quer falar algo extraordinário, distante do raciocínio humano, Isaías 55, verso 7, ele diz assim como os céus estão altos da terra, também assim os pensamentos de Deus para com os pensamentos humanos e os pensamentos humanos para com os pensamentos de Deus. Então, quando observamos essa distância que a Bíblia dá esse parecer que existe enorme aí para cima, para chegar lá nos céus, no morar de Deus, o que me chama a atenção é que a partir do capítulo 5 do Apocalipse, Jesus nos dá o parecer o texto, a partir do capítulo 5, Jesus é recepcionado no céu. Onde os animais, os anjos, os seres celestiais, eles se prostam e cantam um novo canto ao Cordeiro. Tu és digno de receber honra, força, poder. Com o teu sangue precioso compraste tribo, língua, raça e nação, depois de morto. Jesus é recepcionado. Se voltarmos à revelação que o salmista teve, compôs o Salmo de número 24, ele também tem essa revelação que eu também ligo à recepção de Cristo nos céus. Quando ele diz, ó portais eternos, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha. O Senhor forte e poderoso na batalha é conhecido no seu propósito, não só no Antigo Testamento, como Yahvé, como Deus que pelejou Israel, como o próprio Cristo no Novo Testamento. Então, por isso que eu faço uma alusão, uma ligação, essa revelação do Salmo 24 também, com essa recepção de Cristo lá no céu, após a sua morte e ressurreição. Certamente não faltou nenhum ser angelical, ser vivente, que existe no céu desconhecido, que a Bíblia não fala, não faltou ninguém. O propósito de Deus, que moveu o coração dele, Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, este é o meu filho, que nele eu tenho prazer. Deus chegar a ter prazer, sendo que todas as coisas estão patentes aos seus olhos, foi tudo criado por ele, e ele chegar a ter prazer em uma coisa, isso é muito sério, isso é muito profundo. Então, certamente, o prazer de Deus e os céus está em festa, porque recepciona o verbo encarnado. Ele que pregou esse espírito em prisão, que certamente não pregou no período a pregação do arrependimento, mas que eu tenho o meu parecer, o meu pensamento, que ele vai lá e prega como o que ele falou em Mateus 28, verso 19 a 20, todo o poder é me dado no céu. Verso 18, melhor dizendo, todo o poder é me dado nos céus e na terra. É porque ele é o desconhecido de Provérbios capítulo 8,
segundo a revelação do proverbista Salomão, infante desconhecido. Ele disse: eu era o teu aluno, o teu arquiteto, sentava, afogava nas tuas delícias, e estava ali quando tu colocavas o fundamento do mundo. Então, Satanás, por mais que o diabo, mais quando era anjo, e os que seguiram ele, por mais que conheceram muitas coisas aí para cima no céu, mas eles não conheceram tudo, porque não são deuses. Então, certamente, Jesus vai lá e prega para eles aquilo que eles veem. Em toda a Bíblia a gente vê perguntando que homem é este. Jesus vai lá e revela quem é ele. Como que diz, vale a pena obedecer. Jesus foi obediente em tudo, por isso foi vitorioso. Que essa era ou seja, a murmuração do diabo contra Deus. E Deus está mostrando em Jesus o fato pela humanidade, para salvar a humanidade, ao mesmo tempo ele está dando uma resposta para o mundo angelical caído, que murmurava contra ele, como se Deus fosse ruim. Ele está mostrando através de seu filho, em cadeia de prisão, que, na verdade, vale a pena obedecer até o fim, por isso lhe deu todo o poder. E ele disse: todo o poder me dá dos céus e da terra. Então, essa recepção foi muito calorosa, não faltou ninguém, digo eu. E depois da recepção, Deus ordena 2 anjos. Desçam lá, porque os discípulos ainda estão lá, olhando para cima, no Monte Oliveira. E aí, sendo verídico o fato de que mais de 200 milhões de galáxias para cima, os anjos descem, atravessam mais de 200 milhões de galáxias em tempo hábil, que não podemos contar, e quando ele chega no Monte das Oliveiras, ainda encontra os discípulos fazendo isso, olhando para ele, baixando a cabeça. Pelo versículo 11 que eles proferiram: varões galileus, porque estão olhando para cima. Porque estão olhando para cima. Eles estavam mais olhando para cima do que para baixo. Não baixar da cabeça. É o tempo de Deus completamente diferente do nosso tempo. Completamente. Então, eu acho indescritível. Não posso falar em milésimo, em centésimo, eu acho indescritível. Não existe números na mente humana que possa computar. Não existe. É um negócio fora da nossa mente. É uma velocidade extraordinária, absurda, muito absurda, extraordinária, coisa difícil de pronunciar. Nosso vocabulário se empobrece, não tem palavra para chegar perto, para dizer o tamanho dessa velocidade, a força dessa velocidade. Então, isto que nos passa a crer e a perguntar: por que Deus? Qual é a finalidade? Aí, eu também baseada no texto da Bíblia, encerrado. Essa finalidade desta velocidade tamanha do arrebatamento da igreja, que ela seja por uma causa. Primeiro, tomando como base, a gente sabe que aí para cima, na nossa linguagem, estão as potestades do ar. E Paulo escreve aos Efésios, se eu não me engano, a partir do capítulo 2, quando ele fala sobre as potestades do ar, os principados. Eles estão no ar. Daniel diz, Paulo, que diz que Paulo, o diabo se levanta contra tudo que se chama Deus. A Bíblia diz que ele levanta-se contra tudo que se chama Deus. Aí eu pergunto: de quem é o arrebatamento? De Deus, é algo de Deus. Quem criou? Quem inventou? Deus. Então o diabo se levantará contra o arrebatamento. Então, em meu pensamento, aí para cima, as potestades do ar, existe um principado, existe uma camada, espírito maléfico, um exército orquestrado. Por que exército? Porque Paulo chama ele, o diabo, de príncipe também. Embora seja príncipe das trevas. Então, há um exército aí, fechado, que eu não tenho dúvida que este exército também, ele se preocupa com a passagem da igreja. Essa é a questão da velocidade. É como o diabo se dissesse assim:
aos seus subalternos: vocês ficam apercebidos, armados no mundo espiritual e não deixa a igreja passar. Ele faz de tudo para interromper o arrebatamento. Não deixa a igreja passar. Aí Deus coloca Paulo, vai ser no ar, numa velocidade incalculável. Vai ser tão veloz. É essa a finalidade. É como se diz, quando a igreja passar, o diabo vai estar com o seu exército apercebido, de olho virado, e de repente ele vai se mexer um pouquinho. Seus subalternos possam dizer: o que foi, patrão? E ele vai dizer: já foi. Patrão, não vimos nada, não deu para só mal deu para si. Mas já dá para ouvir o cântico ao cordeiro lá de cima. A igreja já foi, já passou. Aí, por isso que eu vou dar sequência, que diz o capítulo 12, período tribulacional, a mulher, agora o dragão vai fazer guerra contra a mulher, quando o filho varão for arrebatado. Aí eu não vou entrar em assunto, porque o tempo não dá, mas se o senhor nos permitir, mais adiante a gente pode estar dando continuidade. Na verdade, este assunto no período tribulacional, muito interessante, porque é o momento em que o diabo será despejado, do meu ponto de vista, na terra. Ele vai reencarnar, diferente porque não tem poder e capacidade para encarnar, como o verbo encarnou, Deus se fez carne, e não tem essa capacidade, claro, então ele vai reencarnar. É o sufixo ré, quer dizer, tornar novamente. Deus é diferente. Deus tornou uma coisa que não existia, encarnou. O diabo é ré, reencarnar. O sufixo está dizendo que ele vai tornar outra coisa, de uma coisa tornar outra. Em um homem que será o líder mundial, o anticristo, né? Então, este momento é que ele fará suas proezas, nós sabemos. Mas para isso eu entendo também que, da mesma forma, conforme Mateus 24, a tentação de Jesus, Jesus foi tentado 3 vezes, eu entendo também que o diabo levará 3 quedas. A primeira queda dos céus que habitava e vive na atmosfera, de onde vem rodear a terra e passear por ela. As potestades do ar. Lá, ninguém sabe aonde, aí para cima está o seu reino. Mas, pastor, mas o diabo, é a nossa linguagem, o diabo está ali fazendo isso aqui, porque as obras são direcionadas a ele. Assim como direcionamos o asfalto, o calçamento de uma rua, ao prefeito e ao governo. Da mesma forma, as obras do diabo maléficas são atribuídas ao diabo, conforme a Bíblia nos ensina, aponta com capacidade. Mas eu acredito que ele, como ser, como pessoa, como um ser espiritual, melhor dizendo, ele não está na terra, ou passará a ter uma personalidade do anticristo, de um homem, que será a segunda queda dele. Por isso que eu entendo, não vou trazer argumento por causa do tempo, como muitos estudiosos entendem, que o que Paulo diz, só há um que resiste até que do meio seja tirado. O Espírito Santo sai com a igreja, foi tirado, aí ele desce. Por isso que vai acontecendo o que vai acontecer no governo mundial, porque vai ser ele, o próprio diabo, encarnado em um homem. Porque até o momento ele não consegue. Por que não consegue? Porque não consegue, porque o Espírito Santo está ainda na Terra. Desta forma, nessa dispensação. Entendemos melhor. Mas, aonde é que o Espírito Santo está? Conforme Paulo ensina, aos Coríntios capítulo 6, questões do tempo. Ele está hospedado na igreja. Quando a igreja for, ele vai levar a igreja, então, até que do meio já é tirado, mas é só ele que resiste. E se nós observarmos hoje, do jeito que as leis anticristãs, o cenário que o Paulo está sendo construído, sendo montado para o governo do anticristo, a gente vai observar que só o Espírito Santo mesmo que está o detendo. E isto não aconteceu ainda porque só o Espírito Santo que ainda está cumprindo o seu papel para que muitos se salvem. Não existe outro. Não existe outro. Só ele mesmo que está fazendo isso para que muitos possam ser salvos ainda. E não cabe, não dá. O diabo aqui na terra e o Espírito Santo trabalhando, não dá. A gente vê que o Espírito Santo tem usado homens, somente no meio do governo,
entre os governantes, justamente para ir combatendo, vai combatendo. A gente vai combatendo, mas a gente, como igreja, a gente vai sentindo que o mundo vai entrando num funil, vai combatendo, vai tendo uma história hoje sobre uma lei que era uma miséria para a igreja, e a gente vai, mais outra ali, vai apertando, parece que eles não esquecem os inimigos, lá na frente tem outra, eles são muito prudentes, como disse Jesus, os filhos das trevas, e a gente vai vendo que vai entrando no funil. Chega uma hora do Espírito Santo tirar a igreja da terra. É isso que nós estamos sentindo, é essa sensação que a igreja sente, sem dúvida alguma. Aí ele desce, e a terceira queda será no lago de fogo, que será para sempre. Como tentou Jesus 3 vezes, perdeu 3 vezes, se dará também a sua queda. No meu pensamento, na minha humilde interpretação nos textos bíblicos, fazendo referência de alguns, como já fiz, e assim nós sabemos que será o arrebatamento da igreja, e deixando claro aqui, mais que me chamou a atenção, na verdade, esta finalidade que eu acredito que tem Deus para essa tamanha velocidade do arrebatamento da igreja. Pastor André, quero só agradecer